Shalom, bom dia a todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor, ao espaço físico que nós dedicamos à adoração do Senhor. E em nome de Jesus, hoje é um dia especial, é um dia muito especial. E nós queremos fazer desse dia especial nas nossas lembranças, né? Nas nossas memórias. Esse culto será especial porque nós estamos lançando a nossa pedra fundamental. Acho que vocês devem ter passado ali, viu um buraco no chão, né? Do nosso novo templo, que se iniciará aí nos próximos dias. E nós vamos fazer esse culto em 2 momentos, como já vínhamos anunciando. Esse primeiro momento aqui, dentro deste espaço, e em seguida nós iremos para um cerimonial lá fora, onde se iniciará a construção do novo templo. Será rápido lá fora, por causa do sol, né? Vai ser um pouquinho mais tarde, então a gente não quer ficar queimando as nossas... A minha cabeça ainda tem uma pequena proteção aqui ainda, né? Mas tem gente que já não tem mais, então nós faremos rapidamente lá. E eu gostaria de iniciar esse culto lembrando uma passagem da Bíblia, que está em 2 Crônicas, a história de 2 Crônicas, que começa ali no capítulo 4, 5, né? Vai passando pelo capítulo 6, 7, vai até 8, essa história toda, que é a construção do templo do Senhor, a casa do Senhor, que Salomão faz essa construção. Foi prometido a Davi, né? A promessa de Davi, mas que o Senhor falou que você não irá construir um templo novo, e sim o seu filho. E Salomão, ali no final da construção, ele faz uma oração, que é a oração mais longa relatada na Bíblia. Eu não vou lê-la toda, obviamente, são vários versículos, mas eu queria ler um trecho, alguns trechos do capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 14. 13b, um pouquinho antes. Ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente, e disseste, e pelo teu poder cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, e que se assente no trono de Israel, contanto que seus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. E vai, capítulo 17, do versículo 17 até o versículo 42, ele vai orando ao Senhor, naquele momento, com as petições sobre as promessas que foram feitas. E no capítulo 7, no verso 14, Deus responde: ouvi tua oração, no verso 12, perdão, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E aí sim, no verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nesta manhã que nós precisamos orar para que o nosso povo, este povo de Deus, que se chama pelo nome de povo de Deus, se humilhe, busque ao Senhor, se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu as nossas petições aqui, nesta manhã, neste momento, nesta nova etapa da nossa igreja. E que possamos ser o povo escolhido do Senhor verdadeiramente, não só no nome que os outros falam, mas no nosso coração, em todos os momentos das nossas vidas. E eu queria quebrar um pouquinho o protocolo, eu queria chamar os pastores e todo o conselho aqui, para que nós possamos orar juntos, e eu pedir para todos que ficassem em pé, para que possamos orar juntos diante do Senhor neste momento. Todos estão aqui? Pode vir aqui em cima. Essas pessoas aqui fizeram
decidiram pela construção. Esses que estão aqui foram aqueles que vão administrar essa construção nos próximos meses adiante, né? E vocês que aqui estão, né, são o nosso lastro, né? Os que sustentam em oração neste momento tudo aquilo que for feito. Neste momento temos apenas um buraco ali, né? Amanhã, não sei quando vai iniciar, esses próximos dias, vamos começar a ver a evolução. Daqui a pouco o portão será derrubado, buracos serão feitos, pilastras serão levantadas, e que durante esses próximos meses a nossa igreja possa estar em oração para que esse templo físico, sim, é um templo físico, tá? É um prédio, mas que seja um templo de adoração do Senhor. E que, em nome de Jesus, a nossa comunidade possa ser vista como uma comunidade de oração. Uma comunidade que pensa no reino dos céus, e não simplesmente em paredes, e telhados, e tetos, e nada mais. Em nome de Jesus. Então, gostaria que você orasse aí do seu lugar, e que nós possamos, se você quiser, silenciosamente, audivelmente, como queiram, tá? Mas orem do seu lugar sobre esta construção que se inicia, em nome de Jesus, e vamos fazer com que a presença de Deus, com que o Santo Espírito do Senhor ouçam as nossas orações e seja agradável a Ele, em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos diante do Teu altar, neste local de adoração, neste local de oração. Que assim como foi contada a história de Salomão, que edificou um templo ao Senhor, o Senhor se agradou, o Espírito do Senhor encheu aquele lugar de glória, que o Santo Espírito do Senhor encha este lugar da glória do Senhor, que as nossas orações aqui colocadas diante de Ti, ó Pai, sejam agradáveis aos Teus ouvidos, que as nossas ações diante de Ti sejam agradáveis a Ti, ó Pai, e que em nome de Jesus, essa construção que agora se inicia, possa correr sem percalços, sem surpresas, e que toda aquela máxima humana de que a obra, muitas vezes no final, fica mais cara, e que tem surpresas, e que isso possa cair por terra diante do Senhor, e que tudo que foi planejado durante esses últimos meses, agora seja cumprido, porque este povo está aqui, Senhor, diante de Ti, e que possamos cumprir os Teus mandamentos, as Tuas vontades, os Teus propósitos aqui, ó Pai. E que em nome de Jesus possamos daqui a alguns meses orar já dentro do novo templo, consagrando a Ti. E pelo nome santo do Senhor Jesus agradecemos por este momento. Amém. Amém. E aproveite e fique em pé, não sente não. Não sente não, porque nós vamos louvar ao Senhor nesse momento, com alegria, nesse dia tão especial. Bom dia, que bom é estarmos aqui, nesse dia festivo, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que nós podemos nos alegrar, porque muito antes de nós estarmos e pensarmos em planejar qualquer coisa neste dia, o Senhor já havia planejado algo especial para nós e para essa igreja. Então nós vamos louvar ao Senhor alegremente, lembrando que as nossas forças sempre podem ser renovadas em Cristo Jesus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar
renovar-se, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno, Tu és o eterno Deus, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar. Senhor, nós cremos e a Tua palavra diz que o Senhor não nos deixará. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Obrigada, Senhor. Obrigada por lembrar que o Senhor renova as forças daquele que está cansado. O Senhor dá vigor àquele que está abatido, assim como diz a Tua palavra. E se alguém, mesmo nesse dia festivo, Senhor, adentrou este lugar precisando de forças renovadas, que o Senhor encontre este coração e renove as forças, dê vigor, ó Deus. Faça-os descansar nos Teus braços de amor. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem tem poder sobre o pecado?
celebramos a liberdade em Cristo Jesus, uma liberdade que o mundo não pode nos dar, mas que foi conquistada na cruz do Calvário. Aleluia! És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aqueles que puderem e quiserem erguer as suas mãos e dizer: digno, digno é o Cordeiro de Deus, Digno é o Cordeiro que a morte venceu. digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Nós cantamos: digno, digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia, digno é o Senhor, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Só as vozes e a bateria. Digno, digno é o Cordeiro de de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Nós cantamos: digno, Senhor, digno é o teu nome, digno de toda honra, glória, louvor, domínio. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro de Deus, digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou. Obrigada, Senhor, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Obrigada, Senhor, porque nós éramos escravos, escravos do pecado. A tua palavra diz que nós nos encontrávamos num lamaçal de pecado, mas um dia, glorioso dia, Jesus veio, nos limpando de todo o pecado, de toda a lama suja que invadia o nosso coração, nos dando acesso, nos dando a possibilidade de relacionamento com Deus novamente. É só por Jesus, que um dia riscou a cédula que era contra nós. Aleluia! Digno, digno é o Cordeiro.
que a morte venceu. Tu és digno, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Sempre, sempre, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És Fiel em todo tempo. em todo tempo. Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo és fiel. Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Nós vamos cantar que a bondade do Senhor nos seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Sempre, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Assim como diz o salmista no Salmo 9,
nós contaremos das maravilhas do Senhor. Jesus, como é bom num dia como hoje, um dia tão diferente, tão festivo para a nossa igreja, olhar para trás e saber que tantas coisas nós podemos contar em 23 anos de história. E poder olhar para frente e saber que o Senhor ainda estará conosco, para que nós possamos contar ainda mais maravilhas dessa linda história que o Senhor tem escrito nesta igreja, na vida de cada um que tem adentrado este lugar e que tem decidido permanecer, ficar. Jesus, louvado seja o teu nome. Que nós possamos sempre, 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 sempre cantar e contar da bondade, da maravilha e das coisas que o Senhor fez e fará. Em nome de Jesus. Da bondade de Deus. Mais uma vez, só as vozes. És fiel em todo o tempo? És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Você pode se assentar cantando. Eu cantarei da bondade de Deus, sempre, sempre cantarei da bondade de Deus. Neste momento dos dízimos e ofertas, queria compartilhar com vocês um pouco do que foi esse processo decisório da construção que nós estamos celebrando hoje o início. Durante muitos meses, mais de ano, nós nos reunimos, oramos, discutimos, discordamos, concordamos e no momento nós envolvemos outros oficiais da igreja, a diaconia, para decidir junto com a gente sobre isso. E enquanto e aí houve a decisão. Um processo longo, não foi de um dia para o outro, de uma semana para outra, foi um processo longo. E dos pontos de discussão era exatamente sobre os recursos a serem aplicados. Quanto temos, o quanto podemos, até onde podemos chegar. E isso é um ponto crítico, porque nós temos que ser responsáveis sobre esses recursos, né? E durante todo esse tempo, podíamos falar, poxa, mas tem os recursos. Mas a hora que chegava, na hora de decidir, será que vai? Né? Tá certo isso? E nós decidimos, demos o passo de fé, mas sem irresponsabilidade. E a igreja, durante esses 23 anos, como foi citado aqui, sustentados, essa igreja foi, por todos vocês, pela glória do Senhor, financeiramente por vocês sim, mas pela graça de Deus, aqui estamos, e até aqui o Senhor nos ajudou. E nós temos a fé e a certeza que daqui por diante o Senhor vai prover, o Senhor proverá. Ontem eu escutei uma história do pastor Nedir, das férias, que ele estava ali, vai, sai, não vai, o Senhor proveu. Eu me lembrei dessa história, trazendo para a nossa realidade, em um momento de dificuldade, na dúvida, o Senhor proveu, assim como Ele contou ontem, outras histórias aqui, inúmeras, a gente pode contar e testemunhar como o Senhor proveu, como o Senhor tem provido essa igreja, como o Senhor tem sustentado essa igreja, e é a parte financeira que nos toca, mas
diante deste momento dos dízimos e ofertas, aqueles que creem com fidelidade e alegria, prover. Aqueles que têm tido fidelidade dia a dia do Senhor, olhe por seus últimos 23 anos, como o Senhor proveu, que você está aqui hoje, neste lugar de adoração, porque o Senhor te sustentou, assim como sustentou a mim e a cada um de vocês. É fácil? Não é. E por isso, eu queria convidá-los, neste momento, a orar por esses próximos passos, que o Senhor continue sustentando na graça de Deus. O presbítero Paulo quebrou o protocolo, me deu o direito a quebrar também. Pastor, depois a gente conversa, tá? O presbítero falando de sustentando, Deus provendo, tem uma história por tudo isso. Na realidade nós estamos com 23, mas aqui já tem 80, vai fazer 90 anos o trabalho aqui na Vila Marieta. E eu gostaria, nós ganhamos do presbitério da Vila Marieta. Eu queria que o senhor Paulo, representando toda a igreja Vila Marieta, que adquiriu, construiu, manteve-se, eu queria que o senhor Paulo estivesse aqui à frente conosco, o presbítero Paulo. E eu gostaria também, a Bíblia diz a quem honra a honra. Lá na primeira IPI nós tivemos uma família muito querida, liberal, e deu-nos um valor significativo com o qual nós compramos 2 terrenos aqui na vila, ali perto do Pissarrão, que depois nós vendemos para poder ter agora condições de comprar ali. Eu queria que o Marcelo Laendle, os mais antigos lembram da dona Sirene, toda a família Laendle, que bênção que foi. Queria que o Marcelo estivesse aqui também, por gentileza. E eu queria que o presbítero Reinaldo Sá, representando a família Sá, que também na ocasião doou um terreno para nós e foi fazendo fundo para tudo isso, né? Então nós queremos agradecer a Deus por esses irmãos que participaram. Por favor, Reinaldo, fique ali. Queria aproveitar então o presbítero Medeiros para orar por este momento, por este grupo, e depois nós podemos cantar e trazer aqui os dízimos e ofertas aqui até o altar. Bendito Deus, a tua palavra diz: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Sonhamos durante anos, estamos chegando agora, Pai, no lançamento da pedra fundamental. Na verdade, a pedra fundamental é Cristo Jesus. Por isso nós te louvamos e queremos concluir essa obra para honrar, glorificar o nome do Senhor e agradecer a esses irmãos que têm a visão do reino de Deus. Lembramos da dona Sirene, a mulher que tinha a visão do reino de Deus, entregou aquele valor significativo na época, um valor alto para aquela época, e esse valor cresceu, multiplicou, remultiplicou e chegamos até aqui. Obrigado pela família Sá, na pessoa do presbítero Reinaldo, que vende o maior terreno que tinha lá em Santa Bárbara do Oeste, e o recurso da venda veio para os cofres da casa do Senhor. Louvado seja o teu nome. Pelo presbítero Paulo, anos aqui participando, e quando viemos para o presbitério, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, recebemos do presbitério este presente da Vila Marieta. Louvado seja o teu nome por esses irmãos, pessoas que permaneceram e permanecem fiel ao Senhor. Nós te louvamos. Obrigado por esse momento especial. Nós oramos com fé e gratidão no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Levante o seu lugar, venha até aqui ao altar, os seus dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, e a dívida pagou.
colocamos esses dízimos, essas ofertas, Pai, diante da Tua presença, como um aroma suave, ó Pai. Abençoa, Pai, abençoa Teu povo aqui reunido, Pai. Aqueles que puderam ofertar e dizimar, e aqueles que também não puderam, Pai. Que da mesma maneira o Senhor esteja abençoando, pois Tu és o Deus supridor, o Deus que nos mantém, Pai. Tu és o Deus fiel, hoje e sempre, ó Pai. Cremos na Tua fidelidade, Pai. Tu és fiel com o Teu povo, fiel com a Tua igreja, Pai. Fazemos tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai. Peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Shalom, irmãos. Shalom, irmãos. Muito bom a gente estar aqui louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rapidamente nós vamos dar alguns avisos e em seguida nós vamos chamar as crianças aqui. Amanhã nós teremos o Holy Hour aqui na igreja às 19h30. Então, se você é mulher, esteja aqui, você está convidada para estar aqui nesta celebração que teremos com as mulheres. E próximo domingo, às 9h, começamos nossa Escola Bíblica Dominical, com divisão de salas. Então, participe conosco, será um tempo abençoado. Quero chamar aqui à frente as crianças. Quero saber aqui quem das crianças tem um versículo bíblico hoje. Vocês? 3, 4, tem um versículo também? Legal, mais um, mais dois, cadê? Samuel quer vir aqui também? Ó? Não? Não tem problema, depois você vai lá com as crianças. Eu quero saber quem que... Hoje eu vou começar com a Manu. Pode ser, Manu? Não? Então vou começar com a Laura, pode ser? Olha lá para a igreja. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Eclésiastes 10:2. Muito bem, muito bem. Você quer falar? Sede bendita do Senhor, que fez a terra, céus são o céu do Senhor, mas a terra deu a ele a filha dos homens. Salmo 115, 16. Muito bem. Agora a Manu. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 33:1. Muito bem, muito bem. Murilão? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Muito bem. Natan? Tudo bem. Alegrei-me quando me disseram, vamos. Vou pegar de novo, hein? A casa. A casa do Senhor. Salmo 122:1. Muito bem, muito bem. Se recita do Senhor que fez o céu e a terra. O céu do Senhor que fez o... Mas a terra deu aí aos filhos dos homens. Salmos 15:16. Chamar a tia Valéria para orar. As nossas crianças.
Senhor, meu Deus, ó Pai, obrigada, Senhor, por este dia, pelo privilégio de estarmos na Tua casa. E que lá, Pai, na salinha com as crianças, possamos ouvir a Tua palavra e que esta semente possa entrar no coraçãozinho de cada uma e que eles possam servir-te por todos os dias de suas vidas. É que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Queridos, ontem nós tivemos um dia muito especial lá na chácara, lá no acampamento presbiteriano Eduardo Lane. Foi um tempo muito gostoso, em que a gente pôde comer bastante, jogar bola. O Weber nem me viu em campo, né? A bola não chegou em mim. Mas foi um tempo muito gostoso, de brincadeiras, de comunhão. E quem não foi, perdeu. Tínhamos quantos, pastor? O senhor tem ideia de quantos a gente tinha? Inscritos 128, foram um pouquinho menos, deve ter ido uns 127 aí, aproximadamente. Brincadeira, mas por volta de 100 pessoas devíamos ter ontem. E foi um tempo muito especial. Quem não foi, perdeu, mas teremos outros, se Deus permitir, né? Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios, o capítulo 2, dos versículos 19 a 22. Efésios 2, de 19 a 22. Antes de lermos o texto, nós temos ali, Marcelo, é isso? Marcelo? Minha sua esposa? Isilda, se puderem ficar de pé para... E quem estiver perto puder cumprimentá-los, por favor. É muito bom. Temos ali também o Sinésio. Se puder ficar de pé. O Sinésio é o arquiteto que está fazendo a aprovação aqui com a gente. Ele está aprovando ali todo o projeto. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Muita gente conhece, porque ele também era lá da primeira IPI. E também... Opa, está vindo para cá, Sinésio, é isso? O pessoal falou que está vindo para cá? Glória a Deus, seja bem-vindo. Opa, que bom. E ali atrás nós temos o Wagner e a sua esposa? Qual o nome dela? Isoleida. Muito bem. Eles são da empresa que fará a construção da nossa igreja. O engenheiro responsável aí, que tem feito todos os cálculos. A gente tem feito muitos pedidos para ele, deixado ele trabalhar bastante, né, Wagner? Glorificamos a Deus pela vida de vocês também. Está representando a empresa, o Eric, que é o dono. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Temos mais instantes hoje? Acho que não, né? Bom, acho que os irmãos já abriram suas Bíblias, Efésios, nós leremos o capítulo 2, dos versículos 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem moradas do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que foi lida, e te pedimos por ela agora que será exposta, que o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos compreender um pouco mais da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Hoje nós estamos tendo um culto de festa por conta de uma pedra fundamental. Na verdade,
uma caixa com alguns itens que nós consideramos importantes, essenciais, para que futuramente alguém possa abrir ali de repente, encontre essa caixa e olhe o histórico da igreja. Então, é algo representativo. Mas esse texto fala de alguém que é uma pedra angular, que é a pedra fundamental, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que deu a sua vida, conforme Efésios mesmo nos diz, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos salvou do império das trevas, nos transportou para o reino do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nos deu a salvação e somos gratos por isso. E agora esse texto ele vai falar de algumas coisas que o Senhor nos concede através da sua graça, através do seu amor por nós. Mas nós precisamos entender um pouco do contexto do que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo fala a respeito de gentios e judeus que estavam separados antigamente por uma promessa e agora estão unidos. Se nós nos lembrarmos de Abraão, ele recebe de Deus uma convocação para sair da terra dele e da parentela dele e ir para um lugar que o Senhor o mostraria. E neste lugar, Deus fala que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias seriam benditas. Só que com o passar do tempo se formou a nação de Israel e a nação de Israel se tornou um pouco mais exclusivista e os gentios acabaram ficando separados desta promessa que era a salvação. Então o povo escolhido foi levando a palavra de Deus para frente, mas o povo gentil ficou separado desta promessa. E se nós nos lembrarmos dos Salmos, eles falam, louvai ao Senhor todos os povos, de forma que era para integrar também os gentios nessa promessa através da proclamação da palavra de Deus. Entretanto, isso não foi acontecendo. Mas com a vinda do Senhor, o texto um pouco antes vai falar que Jesus Cristo evangelizou paz aos judeus e aos gentios, aos que estavam longe e aos que estavam perto, de forma que os judeus e os gentios se tornaram um só corpo no Senhor, de forma que os judeus e os gentios não tinham mais aquela barreira de separação entre eles, sendo um só corpo. Isso para a gente é maravilhoso, porque nós somos gentios, todos nós não somos judeus. Então, por causa disso, nós recebemos também a promessa que evangelizou paz entre nós e os judeus, e paz entre nós e o nosso Senhor, nosso Deus e Pai. Então agora, Paulo vai falar de algumas coisas que nós recebemos a partir desta união que há entre judeus e gentios. E ontem eu falava que, lá no acampamento, que todo mundo provavelmente já sonhou, se não todo mundo, pelo menos uma grande maioria, já sonhou em viver fora, morar fora. Ir para os Estados Unidos, para algum país da Europa, viver em um lugar que fosse diferente, uma nação que pudesse trazer talvez um conforto melhor para as próximas gerações que virão a partir de nós. Talvez algumas pessoas sonharam em viver fora para não viver mais toda a injustiça da nossa nação, mas nós sabemos que outras nações também têm injustiças. Mas é provável que muitos de nós, mesmo amando o Brasil, tenhamos pensado um dia em morar numa outra pátria. E esse texto ele vai nos falar que nós temos esse privilégio de ter uma nova pátria. Olha o versículo 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Vocês receberam uma nova cidadania, a cidadania celestial, a cidadania do reino de Deus. Para a gente se lembrar, eles viviam no Império Romano. E o Império Romano ainda estava no ápice da sua história. Então eles tinham muito poder e os cidadãos romanos tinham muitos direitos. Para se ter uma ideia, quando Paulo foi para ser açoitado em Jerusalém,
foi um centurião para açoitá-lo, e Paulo falou, peraí, é lícito açoitarem um centurião, um cidadão romano, sem julgamento? O centurião ficou assustadíssimo, foi chamar o comandante chegou lá para conversar com Paulo, e então Paulo falou, vocês vão açoitar um cidadão romano sem um julgamento? Aí ele falou, você é cidadão romano? Paulo falou, sim. E ele fala, eu paguei muito dinheiro para me tornar um cidadão romano. Eu paguei muito dinheiro, gastei todas as minhas economias para me tornar aqui um cidadão romano, mas você já é um cidadão romano de berço. Paulo fala, eu sou cidadão romano de berço. Então eles dispensam Paulo, mas era tão importante a cidadania romana que eles queriam até pagar para obter essa cidadania romana, por causa dos direitos que eles teriam, dos deveres também que eles poderiam ter ali, seriam muito melhores do que para aqueles que não eram cidadãos romanos. Então Paulo chega e fala, eu já sou cidadão romano, sendo que aquele homem pagou para ter aquela cidadania. Mesmo assim, Paulo vai falar que para ele é mais importante viver uma cidadania que não é a romana, que não é a cidadania que ele vivia, mas que é a cidadania dos céus, a cidadania do reino de Deus, uma cidadania muito melhor do que a nossa, do que qualquer nação que nós podemos ir um dia. Qualquer lugar que você pode ter sonhado em ir, não se compara ao que o Senhor tem nesta nação para nós. E muito melhor, enquanto um comandante do exército paga uma fortuna para se tornar um cidadão romano, o que acontece conosco é exatamente o contrário. O nosso Senhor Jesus paga um alto preço para que nós nos tornemos cidadãos dessa pátria celestial. Preço de sangue. Nós somos chamados e convocados a fazer parte desta nova pátria, a pátria celestial, a qual nós ansiamos para vivê-la na plenitude, mas que já está entre nós, a qual nós vivemos, porque o reino de Deus já é chegado, conforme Jesus nos diz em Lucas. E o texto vai continuar. Você já imaginou, aqui nós temos muitas pessoas que têm filhos ou netos que estão morando no exterior. E dá uma saudadezinha, né? Dos filhos que estão longe, dos netos, e como é difícil. E para essa pátria, algo maravilhoso vai acontecer, porque nós não iremos sozinhos. Nós não iremos somente pegar as nossas coisas, desbravando uma nova pátria, uma nova nação, e conhecendo lá com a nossa força e com a nossa coragem, mas nós iremos em família de Deus. Já pensou se todos nós pudéssemos ir para uma pátria que nós sonhamos, com toda a nossa família, levando a nossa família junto? Que maravilhoso seria! Mas isso que vai acontecer, quando nós estivermos finalmente na nossa pátria celestial, nós iremos com toda a nossa família, a família de Deus, da qual eu e você somos parte, nós somos irmãos em Cristo. Nós não chamamos um ao outro de irmão só porque esquecemos o nome, não. Nós chamamos os outros de irmãos porque é isso que nós somos, é uma identidade que Deus nos deu. Nós somos irmãos em Cristo. Irmãos do nosso Senhor. E para essa pátria da qual nós somos cidadãos, nós vamos em família, família completa, a família que está aqui, a família que está lá na China, a família que está lá na Etiópia, onde quer que haja um cristão, ele é meu irmão, e ele tem mais vínculo conosco, muito mais do que, muitas vezes, o nosso vizinho, que não conhece ao Senhor. Eu me lembro que quando eu fui ser seminarista em Itajubá, eu saí daqui, 3 horas daqui lá, e eu ia dormir numa casa. E cheguei na casa que eu fui para ficar, não conhecia as pessoas que estavam lá, nunca tinha visto nem o pastor, e eles me levaram para uma casa, lá onde eu ficaria. Eu me lembro que era uma casa no alto de uma montanha bonita, parece aquelas casas de Campos do Jordão, lindas.
E a gente foi subindo até chegar a casa, e aquela família que nunca tinha nos visto, nos recebeu com o melhor que eles tinham. Eles tiraram o filho deles do quarto e colocaram a gente no quarto do filho. Um quarto muito gostoso, muito aconchegante. Nós pudemos ficar, as nossas crianças não estavam lá, ainda não tinham nascido, mas nós pudemos ficar e nós fomos recebidos como família. Porque é isso que nós somos, família de Deus. Quando nós recebemos um missionário, alguma pessoa que está longe, nós somos família, porque ele também foi comprado por um alto preço. E por causa disso, nós estamos unidos como irmãos em Cristo. Nós temos uma nova nação, uma nova família. E nós vamos para essa nação de família completa, não é parte da família, não. Família toda unida em Cristo Jesus. E o texto continua nos dizendo que nós somos também um edifício que foi edificado sobre uma pedra angular, que é Jesus. A pedra angular, na antiguidade, era a pedra que dava sustento para toda a construção. Se você tirasse aquela pedra de lá, tudo ia abaixo. Por isso que nós estamos falando deste culto da pedra angular ou da pedra fundamental, que é um símbolo do que nós entendemos que é mais importante, que é lembrarmos que Deus nos salvou através do seu Filho Jesus. E este momento é um ato simbólico realmente, mas Jesus é a nossa pedra fundamental, sem a qual não há uma igreja que sobreviva. Não existe igreja sem Jesus. Existe uma reunião de qualquer coisa, mas não existe igreja sem o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Ele sustenta, Ele fortalece, Ele é aquele que faz com que a igreja viva, com que a igreja exista, com que a igreja permaneça na história. Somente Jesus Cristo é que nos traz a segurança, a firmeza e a estabilidade de sermos igreja. E edificado também sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Quem são os profetas? Aqueles do Antigo Testamento que deixaram a palavra de Deus, assim como os apóstolos do Novo Testamento que deixaram a palavra de Deus. Nós somos firmados e sustentados nessa pedra angular que é Jesus, mas firmados em uma doutrina que vem da palavra de Deus. Não há nada que nós possamos pregar que esteja além desta palavra. Se qualquer dia a gente chegar aqui de Bíblia fechada, hoje eu tenho uma coisa muito edificante para vocês, irmãos, mas não abrirmos a Bíblia não tem sentido nenhum, porque toda a nossa doutrina, toda a nossa teologia está baseada na palavra de Deus. Não há nada que nós possamos tirar da nossa mente, não há nada que nós possamos tirar simplesmente do nosso coração, senão da palavra de Deus. Esta é a firme doutrina que nos sustenta. E nele o edifício é bem ajustado e cresce para ser santuário. E nele nós estamos sendo edificados um junto aos outros para ser morada do Espírito. O presbítero Paulo, enquanto estava aqui, ele falava, tudo bem, aqui são pedras e telhado, mas esse edifício que é a igreja não é o que nós vamos construir. Lá será um barracão bonito que nós consagraremos para o uso da igreja. Este barracão aqui já foi fábrica de vidro, já foi empresa que guarda ração. Quando a gente sair daqui vai ser outra coisa que a gente não sabe. Mas esse povo que está sentado, e eu estou em pé aqui, nós somos a igreja de Deus. Cada um de nós é como se fôssemos tijolos, mas não tijolos fixos, tijolos vivos que andam, porque nós somos uma igreja viva, um edifício vivo que caminha, que cresce para a honra e glória do nosso Senhor. Nós somos essa igreja firmada, sustentada, que se fortalece uns nos outros, e que quando um tijolinho está mais fraco, ali vem um outro tijolo para dar sustento, força.
Porque nós que somos o edifício, nós que somos o templo do Espírito Santo, nós igreja, não somente né? Não é ficar na sua casa e falar, eu sou o templo do Espírito Santo, também, mas você faz parte de um templo maior do Espírito Santo, que é a igreja, que nós somos apenas uma parte pequena da igreja que tem no mundo todo, em todos os tempos da história. Nós somos esse edifício que cresce bem ajustado, como este texto diz, uns juntos aos outros, para sermos a morada do Espírito, a morada do Espírito Santo. Mas o texto diz que esse edifício bem ajustado cresce para ser um santuário. Um santuário. A palavra santuário aqui é a mesma palavra usada para o Santo dos Santos no templo do Antigo Testamento, onde só podia entrar lá o sumo sacerdote uma vez por ano para consagrar sacrifícios. Entrava com uma cordinha e um sininho, porque se ele entrasse em pecado, alguém teria que puxá-lo por esta corda, senão outra pessoa que entrasse lá também morreria. Então esse homem entrava santificado para consagrar e oferecer os sacrifícios do povo. Esse véu que havia entre o santuário era um véu grosso, aproximadamente desse tamanho, que foi rasgado de cima a baixo, quando Jesus morreu. E hoje não existe mais este véu. Nós temos livre acesso ao nosso Deus. Nós, gentios e judeus, somos o templo do Espírito Santo, essa morada do nosso Deus. E Ele quer de nós uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja viva, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos lá fora, estaremos juntos ali para um ato simbólico, mas que representa algo muito importante, que é quem é a nossa pedra angular, quem que é a nossa pedra fundamental, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, enquanto nós estivermos lá, colocando algumas coisas dentro de uma caixa que nós separamos, e depois, quando formos enterrá-la, cobri-la, nós queremos que você se lembre de que a pedra fundamental dessa igreja, que não é este barracão, mas que somos nós unidos, essa pedra fundamental é Jesus, que nos fortalece e nos faz caminhar. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é a nossa pedra fundamental. Nós te louvamos porque em Ti nós podemos confiar, porque o Senhor sustenta a Tua igreja, porque o Senhor sustenta esta casa, Pai, que não é formada por tijolos, mas por pessoas. Uma família que vive numa nova pátria, a pátria celestial, com valores diferentes, com uma vida maravilhosa que nós podemos viver em Ti. Louvamos-te por isso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu acho que está começando a chover, mas vamos lá que a gente consegue terminar lá a nossa pedra fundamental e, se precisar, a gente toma um pouquinho de chuva ali. Acho que ninguém é de açúcar. Vamos lá.